Boa tarde, meus queridos! Como é que vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa? Bem, o assunto que eu vou trazer para vocês hoje é um assunto que, na minha opinião, ele é controverso, mas ele não parece ser muito controverso nas mãos do público, na percepção do público em geral, que é a procrastinação. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. E a procrastinação hoje em dia, ela é colocada como um mal que tem que ser execrado, que tem que ser abolido, que tem que ser eliminado da face da terra. E que, para você eliminar a procrastinação, basta ter atitude, basta agir, basta, de fato, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Então, vou colocar algumas coisas para vocês aqui que talvez façam sentido, talvez não. E aí vocês têm a liberdade de, óbvio, conversar comigo aí nos comentários. A primeira delas é a seguinte: agir por agir talvez não seja uma das estratégias mais legais, porque você agir sem ter um planejamento antes, sem saber para onde você vai, talvez não produza os resultados que você espera. Para falar a verdade, quando a gente age muitas vezes por agir, a gente sequer sabe quais são os resultados que nós queremos. Então, antes de agir, é importantíssimo que exista estratégia e que exista planejamento. E esse planejamento, ele tem que conter objetivos claros e uma reavaliação, ou uma avaliação e uma reavaliação do que foi feito e se o que foi feito foi efetivo ou não. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é essa, é sobre a ação pela ação. E a segunda coisa que eu quero colocar para vocês em relação à procrastinação é: pare por um momento e perceba que talvez a procrastinação seja, por si só, um efeito colateral de algo muito mais profundo que vai dentro da pessoa. Talvez uma falta de motivação e talvez antes até dessa falta de motivação. O que provavelmente leve à conclusão de que as ações que a pessoa está desempenhando não estão compatíveis com os seus valores ou com o seu propósito, que muitas vezes as pessoas desconhecem. Ou seja, a falta de motivação é um efeito colateral do desalinhamento com os nossos valores e com o nosso propósito. E a procrastinação é o efeito colateral dessa falta de motivação provocada por esse desalinhamento. Vê que louco! Então, a gente agir para atacar de frente a procrastinação, na minha opinião, é um recurso de curto prazo. E é algo que apenas vai remediar os sintomas do que você está sentindo. O que de fato é necessário é o autoconhecimento. E aí sim, a partir desse autoconhecimento, você saber qual é a causa raiz dessa falta de motivação e desse desalinhamento entre valores e propósito. E por fim, eu me remeto à obra maravilhosa de um cara chamado Adam Grant. Ele tem um livro chamado Originais, onde ele também faz uma provocação sobre a procrastinação. Ele afirma que, diante das suas pesquisas, ele não afirma isso de forma leviana, ele tem pesquisas para calçar essas conclusões, as conclusões às quais ele chegou. E o que ele diz basicamente é o seguinte: a procrastinação, ela pode ser o tempo necessário para a nossa mente, para o nosso corpo se adaptar a novas possibilidades e a novas condições. E aí vem uma situação que eu tenho certeza absoluta que
Todos vocês já passaram por essa situação em algum momento da vida de vocês. Um problema se apresenta na frente de vocês e no momento em que ele se apresenta, bate um desespero. Um desespero de não ter a mínima ideia de como resolver esse problema ou de como agir. E aí você dá as costas, se afasta um pouco e, mesmo sem pensar muito sobre essa questão, sobre esse problema que se apresentou, algumas horas depois, talvez um par de dias depois, a solução aparece na sua frente. De repente, tudo se ilumina e você sabe exatamente o que fazer. Então, quando o Adam Grant fala dessa maturidade, desse amadurecimento mental, ele associa esse amadurecimento mental ao processo de procrastinação. Muitas vezes ele é necessário para que a gente seja criativo e para que a gente tenha boas ideias e saída para alguns problemas que se apresentam diante de nós. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro Originais, ou melhor, que assistam ao TED de Adam Grant, www.ted.com. Procurem por Adam Grant, ADAMGRANT. O TED, se eu não me engano, tem legendas em português. Então vejam a abordagem abordagem bastante provocadora em relação à procrastinação. É isso aí, gente. Boa tarde para vocês e um bom fim de semana!